Tudo bem? Vamos aqui convidar as nossas queridas. A doutora Carol já entrou. Oi, Carol. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar Obrigada. agora a Graça. Ah, a Graça já entrou. Ó, todo mundo aqui é pontualíssimo. Faltam 2 minutos para a gente começar, né? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, eu vou mandando aqui uns aviãozinhos para a galera. O pessoal está chegando. Boa noite, gente. Todo mundo que está chegando aí. Davi, Cláudia, Marcinha. Deixa eu ver aí quem mais está chegando. Marcos. Boa noite, Marcinha. Falta 1 minuto. Aí a gente pode começar pontualmente às 19, né? Como a live vai ficar gravada. Aí é bom que, como a gente vai ter bastante conteúdo, depois o pessoal vai aproveitando. É Certo. graça que não apareceu ainda a foto dela, a imagem dela. Ela já entrou. Eu vi que ela entrou aí. Mas ela tem que aceitar o convite. Deixa eu enviar de novo, peraí. Ah, ela escreveu aqui, ó lá. Você já, eu não estou vendo sua imagem. Aceite aí o convite que eu te mandei. Que era para já aparecer aqui, né? Não sei por quê. Era para estar aparecendo ela aqui. Só tá eu e você na sala e ela está aqui, mas não está aparecendo. Então é porque ela não aceitou ainda, né? É, eu acho que sim. Oi, Graça, a gente tá te vendo também. Você precisa aceitar o convite que Lude te mandou. Arrasta a tela para baixo, às vezes fica o convite. Pois é, Lucineide Eu botou aqui, vou, Graça, deu ar da sua graça. Estamos eu ansiosas vou, para eu ver. vou, eu vou cancelar ela e vou colocar de novo para ver se vai. Peraí. Então, acho que eu posso sair de novo, né? Todo mundo. Deixa eu ver aqui, peraí. Que ela não tá indo. Vou tentar aqui, viu, Carol? Para poder ver. Gente, licença aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aê! Deixa eu ver se ela vai entrar agora. Eu coloquei aqui aceitar. Foi Aê, agora? lá. Aê, Pronto. foi. Ótimo. Boa noite. Pontualmente. Pronto, lá. Boa noite, gente. Então vamos lá, né? Começar a nossa live, a nossa querida live.
agradecendo aí a presença de quem está chegando. E aí, aos pouquinhos, a galera vai chegando e também a live vai ficar gravada. Então, isso é importante porque vai ser um conteúdo muito rico e que vamos entregar aqui para vocês e vai ficar salvo aí eternamente. Então, vamos lá, gente. Agradecer, né, mais uma vez a vocês, fazendo aqui a abertura da nossa live. Essa live de hoje, ela faz parte do programa Uma Renca de Lives, que a gente já vinha com esse projeto de fazer essas atividades da live desde o momento da pandemia, mas em função de tantas demandas individuais, profissionais, a gente não conseguiu articular as agendas e a questão do voluntariado, como vocês sabem, a Renca não atua especificamente só nessa área de orientação jurídica. Tem uma série de outros programas, de outros projetos que a gente vem desenvolvendo e, além dessas outras demandas, tem essa parte de articulação e orientação jurídicas para protetores individuais, a questão dos condomínios mesmo, que a gente vem atuando aí ao longo desses quase 9 anos de trabalho. E aí a gente escolheu esse tema de hoje, que é o direito animal dos animais comunitários em condomínio, justamente por quê? Porque é uma questão muito recorrente, porque diariamente, né, tanto a doutora Graça quanto a doutora Carol, quanto eu, quanto a Eveli, a equipe de um modo geral que atua na linha de frente da Renca, a gente recebe muitas ocorrências, muitos pedidos de orientações de protetores individuais e até de síndicos, administradores, como manejar, como organizar essa relação entre os animais comunitários em condomínios e a convivência, né? Como tentar esse equilíbrio. De um modo geral, a gente vem recebendo muitas solicitações de apoio de protetores individuais com a questão da proibição de alimentar os animais comunitários. Então, a gente recebe diariamente pedidos de orientação de como proceder, e aí os protetores individuais colocam as vasilhas são retiradas, e aí fica aquele desgaste, tem toda a questão também de envenenamento, tem a questão do controle populacional dos animais em condomínio, que isso é uma questão fundamental, mas que nem sempre os condomínios, os moradores que atuam na causa animal conseguem esse apoio, né? Dos grupos gestores e dos síndicos, então uma série de demandas, a questão da convenção condominial que quer proibir os condôminos de alimentar os animais, então esse tema, ele é um tema recorrente que ele se adequa muito bem à nossa primeira live, por isso que a gente quis trazê-lo como pioneiro e que também não fica só limitado à questão dos condomínios, ele também se adequa à questão dos animais comunitários, de um modo geral, que vivem nas ruas, nas alamedas, nos espaços públicos, nos espaços privados. Então, a gente vai abordar aqui de modo amplo a questão do direito animal comunitário. Mas antes de aprofundar, de afunilar e passar a palavra para vocês, eu quero dizer aqui, né, em nome da Renca, que nós estamos muito felizes, né, de vocês duas fazerem parte da nossa diretoria jurídica. São pessoas, assim, maravilhosas. Graça eu conheço desde 2004, né, somos amigas de longas datas. E aí a gente se juntou para a formação da Renca. E Carol veio, né, através dessa, foi um presente do universo para a gente, referente a essa aqui que o universo nos trouxe, né, Graça? E Eveli e todo mundo aí, que vocês ainda não conhecem, que é a doutora Carol. E aí a gente veio, né, e se agregou mais ainda. Então, assim, para a gente, eu fico muito emocionada, fico muito feliz de a gente estar abrindo esse programa, uma renca de lives, né, justamente com vocês, que são as mulheres referências na área do direito animal e referências em várias outras práticas que a gente já vivencia aí ao longo desses anos. Então, eu queria, gente, trazer aqui um pouquinho, só um pouquinho do currículo dessas duas bonitonas aí, para vocês conhecerem um pouquinho só. Aqui é a doutora Caroline Buceni, ela é a fundadora da primeira comissão de direito animal da OAB da Bahia, da subseção de Feira de Santana. Imaginem vocês, gente, o que é o que é isso, né? Para a questão do direito animal, para a relação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para quem milita na área do direito animal. Então, assim, Carol, você tem uma grande contribuição, né, para a Bahia, de um modo geral, nessa questão do direito animal, da construção e, sobretudo, por ser a pioneira, né, nas comissões de direito animal na Bahia. Então, a gente agradece imensamente a você por toda essa sua dedicação, por toda essa atuação na área do direito animal. Também, doutora Carolina Buceni, ela atua como conselheira estadual
da OAB, né, em nível nacional, e também vem orientando as diversas comissões de direito animal no Brasil e também outras áreas da advocacia. E agora eu vou falar um pouquinho da doutora Graça Paixão, que antes de ser doutora advogada, ela é assistente social. Então, a gente sempre brinca, né, que é através dessa questão do serviço social, da assistência social, que preparou esse lastro, preparou esse caminho para você estar sempre trazendo essa questão do contexto social, porque a causa animal, o direito animal, ele não está dissociado de forma alguma do contexto social, das questões sociais. Então, essa aproximação, esse link, esse elo com a questão social, isso só faz engrandecer cada vez mais o seu trabalho e a nossa admiração por você, por tudo que a gente vem construindo, né, ao longo desses mais de 20 anos de amizade, e também ao longo da Renca, dos 9 anos de Renca. Então, a gente tem também um carinho imenso. Doutora Graça também, ela é coautora da Lei Renca, que é a Lei 1618 de 2016, que é a nossa lei municipal aqui de Lauro de Freitas, que ela foi disseminada por vários outros municípios do país, da região metropolitana também, Camaçari e outros municípios. E também é sócio fundadora da Renca, né? Junto comigo, com Eveli, então é o trio Ternura que a gente sempre reforça e a gente vem buscando, né, a questão da implementação da política pública aqui no município de Lauro de Freitas e também o reconhecimento do direito animal em nível macro, cada vez em nível mais macro ainda. E também é especialista em direito animal. As duas eu posso dizer, né, que são amigas irmãs e que são parceiras na advocacia e que também fizeram parte da última gestão da SEDA, que é a Comissão Estadual de Direito Animal na Bahia. Então, as duas compuseram a Comissão Estadual de Direito Animal, além de terem uma produção literária de algumas obras, né, construídas, que são obras lindas, que foram publicadas pela editora Juruá. Caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram adquirir, é só verificar o site da editora Juruá. E quais são essas obras? O Código da Paraíba comentado e o Direito Animal em Movimento, que são comentários à jurisprudência do STF e STJ. Então, assim, para quem está nos assistindo, que não é da área do direito, que não é da área da advocacia, só traduzindo um pouquinho essa questão para vocês, né? Porque o direito, ele é muito, como é que eu posso dizer? É algo muito consolidado e muito voltado para a questão antropocêntrica, ou seja, né, para a visão humana, para a questão humana. Então, a partir do momento do crescimento do direito do animal não humano, essa produção científica, todo esse conjunto de teses e essa construção que vem sendo travada pelas duas doutoras e por vários outros advogados animalistas no país, isso reforça a importância do ramo do direito animal enquanto um ramo do direito público. Então, focado nas questões constitucionais, focados nas questões processualistas. Então, ele traz uma amplitude muito grande e o equilíbrio, busca equilibrar, né, essa visão tradicional do direito, focada especificamente na questão antropocêntrica, mas dando uma visão ampla a todos os seres que são sujeitos de direitos. Então, é muito importante, a gente agradece a Renca, mais uma vez aqui, agradece a participação e toda a contribuição de vocês duas para a questão do direito animal ao longo desses anos. E eu achei muito importante contextualizar, trazer essa questão do currículo, porque quem está de fora não sabe quais são as dificuldades, quais são os caminhos que uma instituição, ou que o voluntário, ou que o advogado, que as pessoas que compõem essa militância jurídica, essa militância social vem fazendo. Então, não é fácil você conciliar as demandas pessoais, as demandas, né, individuais, profissionais, familiares, com todo esse arcabouço e ainda ter esse momento de olhar para o coletivo. Então, eu admiro imensamente, né, todas as pessoas, inclusive eu também me admiro, né, que fazem esse trabalho e que fazem esse trabalho de garra, as pessoas todas aqui presentes que estão assistindo, que atuam em seus territórios, que atuam de forma ampla ou de forma pequena, mas que têm um papel significativo na vida de outro ser. Então, isso é muito importante destacar aqui. E agora, afunilando, né, para a questão do nosso tema específico, que é o direito do animal comunitário em condomínio, eu queria trazer para vocês, os nossos seguidores e as pessoas que vão assistir depois, uma questão tão importante, gente, que vocês não sabem da magnitude dessa ação que foi ajuizada
em face de um condomínio aqui na Bahia para defender uma colônia de felinos. Então, essa ação, ela vem hoje, a tese que foi construída pela doutora Carolina Buceni, pela doutora Graça Paixão, elas estão servindo de referência para todo o Brasil. Então, vocês não imaginam a magnitude dessa construção, a magnitude dessa gama de diálogo, dessa gama de construção que foi construída mesmo ao longo desse processo. E esse processo essa ação é uma ação de 2019, e eu gostaria, né, agora de passar a palavra para vocês, para que vocês pudessem, e a sentença já foi dada procedente, depois, se vocês puderem traduzir a questão da linguagem do direito, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente consiga aproximar o direito, né, dessa visão mais social, dessa visão mais do dia a dia das pessoas, e que vocês possam trazer um pouquinho para a gente, primeiramente, o conceito do animal comunitário, né, enquanto sujeito de direitos, essa diferença do animal comunitário e o animal domiciliado, né, porque as pessoas confundem muito essas questões, e também aí vocês adentrarem na questão da tese, né, dos fundamentos, dos princípios que vocês construíram e que vem sendo lindamente utilizada em várias outras ações do Brasil todo, e já consolidando aí essa demanda da defesa dos direitos dos animais em condomínio. Então, podem ficar à vontade. Eu vou falar primeiro, viu, Graça? Tá. Eu quero agradecer as suas palavras, Rude. Você sempre é tão carinhosa e tão atenciosa. Muito obrigada. E quero dizer que você é parte de toda essa história do direito animal que vem se construindo na Bahia. Você é uma grande referência, surge em Lauro de Freitas, mas é uma referência no país todo, no que se refere à ONG, ao que o terceiro setor vem fazendo, toda essa responsabilidade social que nós temos, o enfrentamento, né, que a gente sabe que a Renca tem no município de Lauro de Freitas e que reflete em todos os outros municípios. Quero dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte do corpo jurídico da Renca. Eu aprendo todos os dias, é sempre gratificante demais estar com vocês e dizer que estamos juntas, né? Estamos juntas nesse grande desafio que é a consolidação dos direitos dos animais, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. Com relação ao direito animal, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha rápida com essa questão do judiciário, né, do posicionamento do Poder Judiciário com relação às questões que envolvem os direitos dos animais. E aí depois, Graça, dá uma aprofundada nessa outra questão do conceito e tal. O Poder Judiciário, né, quando a gente ingressa com uma ação, a busca é a paz social. Né? Existe uma lide, existe um litígio, existe um conflito, e o que se busca realmente é essa paz social. Com relação aos direitos dos animais, a gente vem percebendo que o reconhecimento dos animais como sujeitos de direitos é uma marcha para frente. Né? Nós já entendemos que os animais possuem direitos, e esses direitos precisam ser resguardados e respeitados. Nós vivemos em um país em que não há um histórico de políticas públicas de atenção aos animais. Então, nós não temos leis que regulamentem os direitos dos animais. Aos poucos, elas estão surgindo, mas não existe muita coisa. Então, quando a gente recorre ao judiciário, é justamente para suprir essa falta e essa lacuna, né, do legislativo em perceber uma situação que precisa ser regulamentada. E o animal comunitário, ele vem exatamente com essa necessidade de ser regulamentado e de ser visto. Né? O animal comunitário, ele existe há muito tempo. Mas agora que ele recebeu um nome e agora que os seus direitos estão sendo... não diria direitos delineados, mas os seus direitos estão agora se tornando públicos, digamos assim, né? Eles viviam à margem da sociedade e agora a gente está dizendo, não, esse direito ele existe e não é só coisa da minha cabeça. Estamos aqui, temos uma decisão judicial, temos alguns processos já tramitando, algumas ações tramitando aqui na Bahia, a gente tem em São Paulo, sobre essa mesma temática. Estamos vendo juízes
proferindo liminares, sentenças. Então, assim, não é algo apenas que vem da nossa vontade, de nós protetores de animais, né? É algo que já está se consolidando, que outras searas da sociedade vêm ratificando a necessidade de resguardar os direitos aos animais comunitários. Então, quando a gente ingressa com uma ação, é justamente pela falta de uma regulamentação e pela necessidade de trazer uma paz social. Então, a importância dessas ações, dessas decisões judiciais é justamente para dizer, não, os animais comunitários existem e eles têm direitos, sim, e vamos resguardar esses direitos. Então, basicamente essa a ideia, né, de que hoje nós temos essas ações judiciais que falam sobre os direitos dos animais viverem em sociedade. Né, Graça? Então, boa noite a todos e todas. É isso mesmo, Carol. Antes de adentrar essa questão, eu quero dizer que todos que são mais íntimos, né, que convivem comigo, sabem que eu não sou chegada a lives, mas que um convite da Renca é uma obrigação para mim, né? Não há como negar. E quero aproveitar esse momento, agradecer a Ludmila, a Eveli, né? E dizer que aqui em público, que participar da Fundação da Renca, para mim, foi uma das melhores coisas, das coisas mais importantes que aconteceram em minha vida pessoal e profissional. Então, eu sou super grata ao universo por essa grande oportunidade que eu tive, porque foi um divisor de águas em minha vida pessoal e profissional. Então, eu quero agradecer muito, viu? Porque só nós sabemos, não é? A profundidade dessa trajetória, né? Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a minha colega, querida amiga Carolina Buceni, uma pessoa extremamente generosa, competentíssima, que eu tenho uma honra muito grande de ser parceira. Muito grande mesmo, Carol. Quero te falar isso. A recíproca é verdadeira. Você sabe disso, né? Extremamente técnica, extremamente competente, responsável, comprometida. Então, para mim, assim, foram anos, né? Desde quando nos conhecemos, de muito aprendizado. E que você demonstrou muita generosidade, né? Porque eu sou praticamente discípula de Carol, né? Eu vou deixar registrado aqui, nessa live, a gente tem um costume, viu, gente, de quando a gente escreve juntas, quando uma começa a escrever, aí diz assim, ó, tô lhe mandando o esqueleto, agora você vai e coloca a alma. Então, é basicamente isso. Os nossos textos, o que a gente escreve junto, artigo, petição para processo, é basicamente assim. Uma faz o esqueleto e a outra faz a alma. E aí, a coisa acontece. É basicamente isso. Aí, São Francisco arremata, né? É isso. São Chiquinho. Então, voltando aqui à questão, né, dos animais comunitários, né? Lud trouxe aí uma questão. Sim, aí quero só retomar aqui uma fala da Eveli, que ela está trazendo assim que todas as áreas têm como contribuir com a causa animal, né? Que é uma coisa assim que eu achei muito importante que ela colocou, e eu quero ressaltar isto. Que todas as pessoas, todos os seres têm como contribuir com todas as causas, inclusive com a causa animal. Porque, no final das contas, a gente está, todo mundo, contribuindo para a construção de um mundo melhor, né? Então, a inclusão faz isso. A inclusão, ela ajuda a construção de um mundo melhor. Então, seja na causa animal, seja com qualquer outra causa, se você está dando a sua contribuição, se você está saindo do lugar da inércia, você está contribuindo para a construção de um mundo melhor. E todo mundo pode fazer isso, de alguma forma, né? De alguma forma, de algum jeito, todo mundo pode, né? A gente precisa exercitar esse nosso poder. Então, trazendo aqui a pergunta de Lud sobre o conceito do animal comunitário, né? Que é importante a gente começar também tratando sobre isso. O animal comunitário é aquele animal que vive na rua, ou que vive nas ruas de um condomínio, ou que vive em algum ambiente onde vocês estão ouvindo aqui, né, gente, a participação, né? É assim. Então, mas que não tem um guardião específico, não é? Ele tem um tutor,
ou alguns tutores que são protetores, que são pessoas que se preocupam, que cuidam, que alimentam, não é? Que protegem de alguma forma, que vacinam, que castram principalmente, não é, gente? Que castram para evitar a proliferação de mais animais, mas que ele não tem um guardião específico. E esse animal que está na rua, né, na via pública, que tem direito de viver nesta via pública, ou que está nas ruas de um condomínio, ele tem direito de viver ali naquelas ruas do condomínio, esse animal é o que a gente chama do animal comunitário. Ele não é filho, não é guardado, não é para uma pessoa específica, mas por algumas pessoas ou uma pessoa que se preocupa, um condômino, ou inclusive pessoas que trabalham naquela rua, que trabalham naquela região, não moram ali, mas trabalham e cuidam de alguns animais. Então, aqui em Lauro, por exemplo, nós temos vários pontos que temos animais comunitários, né, que vivem próximos a mercados, que vivem próximos a empresas e que tem um grupo de protetores que cuidam daqueles animais e a Renca acompanha, né? E qual é a diferença, então, desse animal comunitário de um animal que não é comunitário, né? Que é o animal domiciliado. É aquele animal que tem um guardião específico, não é? E é importante chamar a atenção aqui, aproveitando a oportunidade, para dizer que este animal domiciliado, ele não é para dar um rolê ali na rua, não é? Não é para ele ir ali na rua fazer um passeio, não é? Porque esse animal que tem um guardião, ele precisa ser resguardado por este guardião em seu domicílio, em sua residência. Então, essa seria a diferença básica entre entre o animal comunitário e o animal. Ficou mudo. Agora? Entrou uma ligação aqui. Para a defesa dos direitos dos animais comunitários, existem, embora a gente não tenha leis específicas que tratem dessa matéria especificamente, mas nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, né, que fala sobre a obrigação, tanto do poder público como de toda a coletividade, de cuidar dos animais, de modo geral, né? E temos, a partir da Constituição Federal, uma série de princípios constitucionais que nós, inclusive com princípios do direito ambiental, que nós tomamos emprestados e fazemos uma associação, né? Uma releitura, uma reinterpretação, trazendo para as questões que são relacionadas aos animais não humanos, porque os animais não humanos não são coisas, eles são animais não humanos, e a gente já sabe há muito tempo, e recentemente, por meio da Conferência de Cambridge, em 2012, na qual os neurocientistas declararam claramente, expressamente, que os animais não humanos são seres sencientes e conscientes. Então, a gente já sabe disso há muito tempo, mas na hora que vem uma declaração como essa, não é, formal, de neurocientistas, obviamente toda a sociedade precisa se voltar para essa questão com um olhar diferenciado. E como traz aí a Eveli muito bem, é uma questão de mudança de paradigma. Não dá mais para a gente reproduzir as relações que nós tínhamos anteriormente, né? Que o humano tinha anteriormente, no passado, historicamente, com os animais não humanos. Não dá mais para a gente continuar reproduzindo. Como a própria Carol diz, é uma marcha, né, que segue para frente. Não dá mais para a gente retornar depois de tanto conhecimento, né, que nós já temos hoje, para que nos obriga a ter uma relação mais ética, mais respeitosa com essa vida senciente e consciente. Eu queria complementar essa questão do animal domiciliado e o do animal comunitário, porque o que a gente visualiza no dia a dia, sobretudo nas ocorrências de condomínios, que geralmente os animais comunitários eles são vítimas do preconceito, né? Então é como uma criança que é um morador em situação de rua, é uma criança em situação de rua, então a gente precisa fazer esses paralelos para que as pessoas também entendam. Então ele não é de ninguém, então o morador de rua está ali, ele que se vire.
A criança em situação de rua está ali, ela que se vire. O animal em situação de rua está ali, ele que se vire. Então, a gente precisa ampliar esse olhar. Então, uma vez que eu sou guardiã de um animal domiciliado e eu não tenho a minha responsabilidade efetiva enquanto guardiã, eu deixo esse, sobretudo os gatos, né, que são os mais vulneráveis nessa questão. Eu deixo meu gato sem castrar, eu deixo meu gato ter acesso à rua. E muitos desses animais comunitários que estão nas ruas são os descendentes do meu animal domiciliado. Ou são meus netos, ou são meus né, bisnetos, ou são meus tataranetos. Por quê? Porque eu não agi de forma ética e de forma responsável, castrando, mantendo ele no seio familiar, e eu deixei ele dar as voltas e dar os passeios. E aí depois a própria sociedade quer condenar o protetor individual que está ali fazendo um serviço, que é um serviço da coletividade, que é um serviço que deveria ser eminentemente também do poder público, mas que não é feito, porque de um modo geral o poder público ele é omisso, e aí vai cair na conta de quem? Esse atendimento aos animais comunitários vai cair na conta das organizações da sociedade civil, como a RENCA, como tantas outras, vai cair na conta do protetor individual, vai cair na conta do grupo, vai cair na conta do veterinário que faz um trabalho social e que vai castrando. Então, vai cair na conta da coletividade, quando, muitas vezes, a raiz do problema do animal comunitário estaria na responsabilidade do guardião do animal domiciliado. Aí eu quis fazer esse link, porque é muito importante quando a gente vai para o condomínio para uma reunião, que aí os moradores acusam os animais que estão, os animais comunitários. Aí eu sempre pergunto, como você tem provas que esse é um animal comunitário ou que não é o animal domiciliado que saiu, que subiu no carro e que arranhou no carro e que fez determinada situação que o morador está condenando. Então é sempre bom reforçar essa questão, né? Aí seria essa pontuação. E aí, voltando para a questão da tese da ação de um condomínio que vocês são as responsáveis, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho dessa questão dos princípios e dos fundamentos, até como motivação para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, que são argumentos que, embora sejam argumentos jurídicos, né, com fundamento jurídico, eles são argumentos perfeitamente utilizáveis. Então, nós que somos da área da proteção animal, seja da área do direito animal ou de outras áreas, e a gente atua na causa animal, a informação é poder. Então, a gente precisa desenvolver essa argumentação, a gente precisa ter clareza para que a gente saia da queixa vazia e que cada vez mais a proteção animal se fortaleça. Porque, no meu entendimento, a proteção animal ela poderia ser muito mais fortalecida se as pessoas estivessem mais abertas a ouvir e a aprender no sentido dessa coletividade, no sentido da argumentação, para que por que você está defendendo o direito animal, para que não fique só uma coisa de agressividades e troca de farpas, multas, que é o que a gente visualiza de um modo geral nessas relações que a gente já está acostumada aí a vivenciar ao longo dos anos. Gritarias, agressividades e tudo mais, sem haver um tipo de mediação, que só quem perde com isso são os animais, né? Aí podem ficar à vontade. Eu queria aproveitar o início da sua fala, que no final das contas a gente vai partir para a questão da necessidade de judicializar algumas vezes, para deixar claro o seguinte, o animal comunitário, ele não brota do nada, né? O animal comunitário, ele é fruto do crime de abandono. Né? A gente sabe que a falta de punição ao longo da vida da sociedade, a gente não tem um histórico de punição para o crime contra o animal. De 5 anos para cá, 10 anos para cá, talvez, a gente começou a ver mais os casos sendo veiculados na imprensa. A gente viu agora, recentemente, em 2020, o aumento de pena para quem maltrata cão e gato, mas até então a gente tinha um crime de menor potencial ofensivo que não causava nenhum tipo de repercussão, não gerava um freio social, né? As pessoas não tinham medo de cometer um crime contra o animal. Então, o que a gente viu e percebe é que assim, o animal comunitário ele é fruto desse crime de abandono, é aquele animal que foi abandonado, é aquele animal que fazia parte de uma família, mas a família, por algum motivo, não quero mais, ficou grande demais, está dando trabalho, está soltando pelo, vai e solta na rua.
ou então vai se mudar para uma casa menor, para um apartamento, para uma casa em condomínio, não tem como levar, solta na rua. Associado a isso, falta de políticas públicas de castração desses animais. Então, a gente percebe que esses animais que estão nas ruas, eles são fruto do crime de abandono e do descaso do poder público. E aí, gente, por mais paradoxal que possa ser, o animal que vive nas ruas, ele tem o direito de viver na rua. Porque se não for na rua, ele vai viver onde? É o que eu sempre questiono quando as pessoas me falam, Carol, mas vai alimentar o animal na rua e vai vir mais animal e isso não vai acabar nunca. Eu falei, bom, qual a solução? Porque as famílias que adotam animais já estão cheias de animais. Os protetores de animais já estão super lotados. As ONGs também. E a gente percebe que o poder público não tem um equipamento público para receber esses animais, nem como uma casa de passagem. Aí a gente vai para um outro ponto. Quando a gente, às vezes, tem uma ONG que recolhe animais, um equipamento público que recolhe esses animais, terminam virando depósitos de animais. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não tem a cultura de adotar um animal adulto, sem raça definida, que veio das ruas. Às vezes a família tem condição de ter um animal, mas prefere um filhote que tem uma raça definida e prefere comprar esse animal. Então, ainda que você retire esse animal da rua, ele vai ficar condenado a viver num abrigo superlotado ou num canil público superlotado. E termina vivendo em uma situação de maus tratos, né? Então, o animal comunitário, ele tem esse direito de viver na rua, porque ele não tem outro lugar para viver. E não se pode, nem se deve pegar esse animal e matar. Vamos fazer um controle populacional matando todos. Como a gente já viu na história da nossa sociedade, casos da antiga carrocinha, que recolhia esses animais e levava para uma câmara de gás e matava todos. Ou a gente já viu aí, nos últimos anos, alguns prefeitos que resolviam recolher esses animais e matar. Né? Isso não cabe, nunca coube, e hoje em dia pior ainda. Né? A gente não tem nem como cogitar esta possibilidade. Aí uma outra questão também que sempre me perguntam. Então leve para sua casa. Se você está dando comida, se você está dando água, leve para sua casa. Aí eu faço o paralelo que você fez aí, Lud, muito interessante. Então quer dizer que se eu me junto com um grupo de pessoas e saio nas ruas oferecendo um prato de comida, um agasalho para um morador em situação de rua, eu tenho que pegar essa pessoa e levar para dentro da minha casa? Não. Eu estou fazendo a minha parte social para ajudar aquela pessoa. Por que um animal não humano tem que ser diferente? Por quê? Por que eu não posso alimentar, dar água àquele animal, cuidar dele se estiver doente, na rua? Eu tenho que levar para dentro da minha casa. É a mesma coisa, gente. Os dois são frutos do mesmo descaso, do mesmo problema social, né? Então, isso aí é quando a gente está falando dos animais comunitários que vivem nas ruas, vivem muitas vezes num posto de gasolina, no estacionamento de um supermercado. E aí a gente vai agora para um caminho daqueles animais que vivem dentro de condomínios particulares, que estão ali transitando intramuros, né? E aí a gente tem que agora também voltar um pouquinho atrás para a gente lembrar que esses condomínios, muitas das vezes, eles invadiram a área que esses animais já viviam. Né? Então, quando o condomínio começou a construir, a construtora chegou naquele local, já existiam animais ali. Então, os trabalhadores nas obras iam deixando o resto da marmita, da comida e tal, aqueles animais continuavam ali. Aí os empreendimentos ficam prontos, são entregues aos proprietários e os animais estão ali. E vamos fazer o que com esses animais? Como eu disse, não tem lugar para eles irem. Não vamos matar esses animais. O que a gente vai fazer? A gente tem que puxar para a gente a parcela de responsabilidade. É dever do poder público e da coletividade. Já está lá no artigo 225 da Constituição, como Graça já falou. Então, hoje, o que a gente vê é que para a gente resolver essa situação, eu não gosto de chamar de problema, eu gosto de chamar de desafio. Né? Para a gente resolver esse desafio, cada um tem que trazer para si um pouquinho. Né? Então, manter os animais em condomínio, manter os animais comunitários em condomínio é um desafio,
E que quer dizer que cada um vai ter que dar uma parcela de contribuição. Porque aquele que não pensa dessa forma só tem um caminho: matar o animal. Porque não tem como tirar de lá. Ou vai matar o animal, ou vai abandonar esse animal em algum lugar. Ou seja, vai cometer um crime. Um crime que hoje a pena mínima é de 2 anos, a máxima é de 5. Então a gente vai ver um pai e uma mãe de família, gente do bem, cometendo um crime. Que exemplo vai ser dado para essas crianças? Né? Aí a gente já se reporta para a teoria do link, né? Que diz que aquela pessoa que comete um crime contra o animal tem 80% de chances de cometer um crime contra a sociedade. Então, se alguém no seu condomínio é capaz de matar um animal, ele tem 80% de chance de fazer algo contra alguém dentro do condomínio. Então, vamos abrir os olhos. Quando você tem um condômino que dá aquela sugestão ali no grupo do WhatsApp: ah, vou comprar chumbinho, vou comprar veneno, ah, vou botar num saco e soltar. Vamos abrir o olho para esse condômino. Podemos ter um vizinho, né, que pode trazer um problema grande, pode agredir alguém, pode cometer um crime, uma violência contra uma pessoa. Né? Então, é algo que a gente precisa pensar com a profundidade, com a importância que o problema, que a situação tem. Né? A gente precisa se debruçar sobre isso e lembrar que hoje a gente está colhendo os frutos de um descaso muito grande. Né? Os animais antes eram vistos como meras coisas. Faz o que quiser. E hoje não é mais assim. Então, esse ajuste social, ele precisa contar com o apoio de toda a coletividade. Aí eu digo, para quem gosta e para quem não gosta de animal, porque a gente quer a mesma coisa. No final das contas, a gente quer a mesma coisa. Não pensem vocês que nós somos satisfeitos em ver os animais comunitários nas ruas, porque eles ficam vulneráveis, sim. E a gente não pode protegê-lo o tempo todo. E a pessoa que não gosta de animal, ela vai querer a mesma coisa que a gente, que no final de alguns anos a gente não tenha mais animais nas ruas. Se a gente começar a cuidar desses animais, castrar todos, a gente vai conseguir fazer um controle populacional ao longo do tempo. Então, todo mundo tem que se unir. Aqueles que gostam e aqueles que não gostam, porque no final das contas o que a gente busca é a mesma coisa. Mas enquanto esses animais existirem, a gente tem que fazer isso. Inclusive, porque um animal que vive nas ruas e não é bem cuidado e não é tratado, ele pode desenvolver uma zoonose, que é uma doença que é transmitida para a sociedade, para as pessoas, né? Então, eu acho que o ponto de partida, quando a gente fala em judicializar a situação, em levar ao Poder Judiciário para dirimir essa contenda, é justamente isso. É que a gente precisa entender que chegou o momento em que todos nós vamos ter que fazer um pouco. Porque a situação, ela existe. E se a gente não se debruçar sobre ela, só vamos ter problema sobre problema. Basicamente, é isso que eu queria deixar claro, que as pessoas entendessem o que é que a percepção que nós que estamos do lado de cá temos quando nós defendemos que os animais comunitários eles têm direito de viver intramuros quando o condomínio é um condomínio particular. Né, Graça? Isso. Eu queria trazer essa questão aí, quando você fala do direito dos animais de viverem na cidade, né? Que é direito deles viverem na rua. E a gente sempre direito à cidade, né? A gente sempre fala do direito à cidade, né? A cidade integrada é aquela que busca conviver pacificamente, harmonicamente, com todos os seres que habitam aquela cidade. E os animais não humanos também habitam a cidade. Então, eles também precisam ser vistos, eles também precisam ser considerados. As suas necessidades também precisam ser consideradas. E a gente sabe que, numa grande maioria das vezes, os animais estão muito melhores cuidados, desde que, inclusive, tenham esse aparato desses tutores, né, que cuidam desses animais comunitários. Na maioria das vezes, eles estão muito bem mais amparados estando nas ruas do que em determinados locais confinados, né, passando por todo tipo de situação e não sendo, inclusive, vistos, tirando desse animal a oportunidade, inclusive, dele ser adotado, né? E aí, trazendo também aqui ainda da pergunta de Lude, eu queria dizer que o animal comunitário ele não só tem direito de viver nas ruas da cidade, como também nas ruas do condomínio, como ele tem o direito de ser alimentado e cuidado por aquele tutor,
por aquele condômino, por aquele trabalhador ou aquele morador daquela região. Não é? E esse é um dever, um direito-dever assegurado constitucionalmente, através, como eu disse, do artigo 225, que diz que é um dever de toda a coletividade e do Estado cuidar dos animais, né? Dos animais não humanos. Então, na verdade, essa pessoa, ela não só não está cometendo nenhuma ilegalidade, como ela está agindo conforme o que preconiza a Constituição Federal no seu artigo 225. E aí, falando de ilegalidade, eu queria trazer o princípio da legalidade, que vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não estiver prescrito em lei. E não há lei que diga que um condômino, que um morador, que um trabalhador não possa alimentar e cuidar de animais comunitários. Portanto, não só essa pessoa que está cuidando do animal comunitário, ela não está ilegal, como ela está sendo chancelada pela Constituição Federal. Né? E isso é muito importante que diga, porque muitos síndicos, por falta de conhecimento, não é? Muitos moradores de condomínios, muitas pessoas, inclusive, que têm suas casas e veem animais nas ruas, se incomodam com esses protetores, com essas pessoas que cuidam e que alimentam, que vacinam esses animais. E aí é uma série de mitos, né? Como, por exemplo, que se você alimenta os animais ali, você está auxiliando na proliferação, está promovendo a proliferação de mais animais, né? O que aumenta a proliferação de animais é a inércia da sociedade, não é? É a ausência de um programa de castração, que é obrigação, inclusive, do poder público também, não é? Então, é isso que causa a proliferação de animais, e não o cuidado e o alimento dos protetores, né, dos tutores desses animais comunitários. Esse princípio da legalidade, para mim, ele é uma base, ele é um dos mais importantes, porque ele vai nos trazer esse direito desse protetor, desse morador, desse condômino, de alimentar esses animais. E não há, eu quero chamar aqui a atenção, poder em quaisquer convenções condominiais que possa proibir um condômino, um morador, de alimentar esse animal. Porque, como eu já disse, essa ação está chancelada pela Constituição Federal. Quero também trazer, é impossível a gente trazer numa live todos os princípios que nós pedimos emprestados ao direito animal e que nós já são 7h45, né? viu? Mas vamos que vamos, porque está muito rica. Eu não quero deixar de falar sobre o direito da dignidade humana, um direito que nós trazemos com tanta ênfase sempre, né? Nós humanos trazemos sempre com tanta ênfase o princípio da dignidade humana. E eu quero dizer que não há dignidade humana quando nós não temos solidariedade, quando nós não exercitamos a compaixão, quando não exercitamos o nosso dever de sermos éticos, de sermos solidários com todos os seres que habitam o universo. Não há dignidade humana nisso, não é? Então, o princípio da dignidade humana, ele está intrinsecamente relacionado ao princípio da dignidade animal. Uma coisa leva a outra, não é? E essa é uma das bases que nós usamos para dizer que sim, esse protetor tem o direito, e não só o direito, o dever, todo cidadão, de cuidar de todos os animais não humanos, assim como nós temos o direito e o dever de cuidar de todos os seres que estão em situação de vulnerabilidade e precisam de nosso apoio, não é? Porque aí tem aquela questão que as pessoas dizem, né? Olha, em vez de cuidar de animal não humano, por que não vai cuidar das crianças, né? Todos precisam de cuidados, todos estão em situação de vulnerabilidade, e uma coisa não nega a outra. Não é? Quem cuida de um, com certeza absoluta, está cuidando de todos. E quem está com esse discurso, provavelmente não está cuidando de ninguém. Não é verdade? É isso que a gente vê no dia a dia. Eu teria aquilo de uma série, eu e o Carol aqui, uma série de princípios para a gente trazer, para a gente discutir, que são interessantíssimos. Não sei se a gente ainda tem tempo. Não, vamos no tempo. Eu queria só complementar essa fala de vocês duas aí, que eu achei super importante para não perder, essa questão da solidariedade, eu também costumo fazer uma analogia à questão da engrenagem, né? Somos uma engrenagem, né? Pegando esse termo aí. E para essa engrenagem ela ficar mais azeitada, né? Mais ajustada, a gente precisa do engajamento, sobretudo do poder público.
né? Seja ele municipal, principalmente municipal, porque é onde é o território, é o poder local, mas também do poder público estadual e o poder público federal. Então, assim, essa conta, muitas vezes, ela não fecha, porque o protetor individual, as ONGs, os grupos, as organizações da sociedade civil, os veterinários, de um modo geral, estão fazendo a sua parte. Só que é necessário o aporte, né? É necessário que os animais saiam da invisibilidade pública. E não apenas o cão, o gato, o cavalo, a gente tem a questão dos cavalos, a questão das carroças, a questão da poluição dos mares, dos rios, os animais silvestres cada vez mais sem o espaço do seu território. Então, é necessário esse ativismo, a sociedade precisa ampliar esse olhar, precisa ser essa voz desses animais, então precisa atuar de forma a cobrar, seja do seu vereador local, seja do seu deputado federal, estadual e do seu prefeito e da sua prefeita, né? Porque não é um favor, não se trata de uma questão discricionária, ou seja, não se trata de uma vontade, eu tenho vontade política, eu não tenho vontade política, não é isso, se trata de direito, se trata do direito à cidade, se trata da cidade integrada, que é um preceito, é uma questão fundamental, é um direito fundamental dos animais não humanos e, sobretudo, a questão da promoção da saúde única, porque saúde única engloba, né, tanto a saúde humana quanto a saúde não humana. Então, é preciso que essa corrente, que as pessoas, né, utilizem esse argumento também para sensibilizar os gestores municipais, né, porque acabam que são poucas pessoas, como o Carol falou no início, que vão para esse enfrentamento. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento, nós precisamos caminhar nessa trajetória para que o animal comunitário cada vez mais tenha esse acesso à política pública e que tenha esse direito à cidade, seja ele em intramuros ou seja ele nas ruas, nas empresas, de um modo geral, né? Fazendo esse complemento aí no que vocês trouxeram. Eu vou falar então Se você agora quiser, pode falar. Do princípio da participação comunitária, né? A gente está dando nomes, ao que o protetor já faz, né? A gente está dando nomes com embasamento jurídico, mas é o que o protetor já faz no dia a dia e que é importante que ele tenha essa oportunidade de dialogar de frente com esses opositores, não é? Ao seu trabalho diário, ao seu trabalho maravilhoso, não é? Que muito contribui para a saúde única, não é? Que é importante que se diga, para a harmonia da sociedade e para a cultura da paz e não violência, não é? Porque o trabalho do protetor, ele sobretudo, atinge esses aspectos, né? Principalmente a cultura da paz e da não violência. Então, ao princípio da participação comunitária, ele vai tratar vai dizer que Estado e sociedade precisam caminhar juntos na defesa dos direitos, na defesa do meio ambiente e dos direitos dos animais. Então, é importante que a gente entenda que é obrigação do Estado, é obrigação do poder público, mas eu preciso também me movimentar, inclusive para cobrar do poder público que haja, não é? Que realize as suas ações, as suas obrigações. Porque se a gente isso foi o que a Renca... sofá... Isso. E esse foi o propósito da Renca quando introduziu o debate no município. Então, esse mérito aí a gente tem que reforçar cada vez mais, porque até setembro de 2013 não se falava em política pública em direito animal em Lauro de Freitas. A única coisa que se abordava aqui nessa cidade era a questão do Centro de Controle de Zoonoses apenas como tratamento de zoonoses. Então, a Renca introduziu isso no debate sociopolítico, jurídico nesse município. Então, a gente tem como é que eu posso dizer, essa conquista, a gente conseguiu exercer esse princípio da participação comunitária de forma positiva e a gente vem, né, travando, né, todas essas dificuldades ao longo desses anos para que a gestão municipal e o poder legislativo e o poder executivo entendam que é preciso atuar firmemente na implementação da política pública, né? Então, desculpe aí, porque eu fiquei empolgada aqui quando você falou isso aí. E assumir, né, a defesa de que é obrigação do Estado não quer dizer que nós vamos ficar no sofá dizendo é obrigação do Estado, portanto, não é minha obrigação. Exatamente. Não, nós temos uma obrigação, ainda que seja a de trabalhar
para que o poder público assuma essas responsabilidades, que é uma das vertentes importantíssimas do trabalho da REICA, né? Importantíssimo. Exatamente. A REICA Perfeito, faz perfeito. todo esse trabalho de resgate, de cuidados, de assistência, mas sem perder de vista todas essas questões voltadas para a construção e efetivação da política pública de proteção animal, né? Eu queria só voltar a um princípio também que eu acho que é fundamental, assim, para finalizar essa questão dos princípios, que está voltado para a questão principalmente dos animais comunitários que vivem em condomínios, que é o princípio da propriedade, que é um dos princípios, né, fundamentais no direito, que é o princípio da propriedade. E a gente vem sempre, eu e Carol, a gente vem sempre teorizando sobre isso, que é aquela coisa do princípio de que o acessório acompanha o principal. Então, se eu sou proprietária da minha unidade habitacional que compõe um condomínio, não é? Eu também tenho direito à área externa e aos equipamentos que estão contidos neste condomínio, né? Então, se aqueles animais não humanos aqueles animais não humanos, comunitários, residem nesse condomínio, não é? Eu tenho o direito de transitar por essas vias, por essas áreas e alimentar esses animais, não é? Naturalmente sendo protegida pela Constituição Federal, né? E chamar a atenção da importância, inclusive a gente já tem, decisão do STJ de 2019, importante decisão, que diz que convenção condominial não pode proibir a permanência de animais em condomínios. E a gente amplia isso, né, na defesa da permanência dos animais não humanos em condomínios comunitários, né? Então, você não pode retirar esses animais dali, e você não tem o direito de proibir a permanência daqueles animais ali, ainda que eles não tenham um guardião específico, porque eles são animais comunitários, né? Então, por uma questão ética, por uma questão legal, é importante que os síndicos, principalmente, né, tenham conhecimento sobre essas questões, tenham conhecimento da jurisprudência do nosso país, né? Inclusive, eu quero dizer, jurisprudência construída com muito trabalho, com muito suor, né, Carol? Não só por nós, mas por vários advogados no Brasil e no mundo, não é? Porque todos estamos integrados. Então, tudo que acontece na Índia, não é, de alguma forma, recai aqui sobre nós também, não é? Porque vamos aprendendo uns com os outros. Então, hoje nós já temos uma jurisprudência que nos fortalece para que nós possamos fazer uma boa defesa da permanência dos animais em condomínios. E pratica crime aquele que acha que pode agir de forma ilegal, retirando os animais das ruas porque está incomodando, né? Havemos de nós, inteligentes, seres, não é? Inteligentes, havemos de conseguir encontrar uma forma de convivermos harmonicamente com esses animais, principalmente, que aí a via inicial, fundamental, que é viabilizando a castração. Porque aí a gente entende que, pelo menos dali, daquela colônia de felinos, né? Ou daquela matilha de cães, pelo menos dali não serão proliferados mais animais, né? Sem tutores, sem guardiões. Perfeito, perfeito. Excelente a explanação. E aí, Carol? Eu só queria complementar, do ponto de vista jurídico, quando a gente fala da necessidade de ingressar com uma ação, para aquelas pessoas que estejam vivendo uma situação parecida, né? E que tenha que recorrer ao judiciário, que pelas vias administrativas não foi possível chegar no denominador comum e precise recorrer ao judiciário, deixar claro que esses animais precisam estar bem dentro do condomínio. Então, aquele morador, né, que é o responsável pela alimentação, pelos cuidados, um morador, dois, quantos sejam, importante que esses animais estejam vacinados, castrados, vermifugados, porque a gente precisa resguardar os 3 S's, né? A segurança, o sossego e a saúde.
né? Então, não é de qualquer forma. A gente, quando fala isso, obviamente, tem toda uma responsabilidade com os próprios animais não humanos e com os animais humanos que estão ali todos convivendo. Então, o requisito, para mim, o primordial é esse. Esses animais comunitários estão ali, todos estão bem de saúde, estão castrados, estão vacinados e não tem o risco nem deles adoecerem, nem de passar nenhum tipo de doença para nenhuma das pessoas. Então, é uma forma da gente resguardar a saúde única, de manter esses animais bem, porque é responsabilidade nossa, né, daquele morador que está ali cuidando. Então, esse é o requisito primordial. Estando tudo ok, aí é para procurar. Oi, Graça, diga. Só para complementar isso que Carol está trazendo, que é de suma importância, que esse protetor desse animal comunitário busque, inclusive, guardar os documentos referentes a esses cuidados. Isso é muito importante para uma necessidade futura, né? Você ter a documentação que você, das vacinas, né? Da vermifugação, dos cuidados que você mantém com esse animal. É muito importante que esse protetor se salvaguarde, né? Dessa documentação. Inclusive, né, também, Graça? Porque eles são indivíduos, né? São sujeitos de direitos. Então, quando nós atuamos, né, judicialmente, nós denominamos esses animais dos processos, né? Eles têm nome. A gente não fala de uma forma genérica, não. A gente está falando dos direitos daqueles animais, né? Fulano, cicrano, beltrano, enfim, a gente denomina todos. Então, todos têm a sua carteirinha de vacinação, são identificados, são castrados, tem relatório médico, né? É esse o contexto que a gente tem que manter sempre. Perfeito. Outra coisa também, complementando o que vocês trouxeram aí, é que é importante os protetores que fazem essa alimentação em condomínios também buscarem o equilíbrio, né? Então, é preciso ter cuidado com as vasilhas, onde colocar essas vasilhas, a questão da higiene das vasilhas, a questão da estética do condomínio, porque embora exista o direito à propriedade, a gente precisa haver esse equilíbrio, esse consenso entre as pessoas que estão ali morando, estabelecer um local, estabelecer as rotinas desses animais, estabelecer o planejamento de como vai funcionar essa proteção a esses animais, para que busque, né, esse equilíbrio, essa mediação entre esses interesses, para aqueles que gostam e para aqueles que não gostam. E aí, com isso, reforça mais ainda a questão da defesa, que a proteção, os protetores, o grupo, ele está sempre ali buscando o consenso, o equilíbrio, né, ele não deixa as vasilhas de qualquer jeito, ele não está ali suscetível à dengue, a vasilha suja, né, sem uma higienização, em qualquer lugar, jogado. Então, tudo isso é importante também o protetor que faz esse processo de alimentação ter esses pequenos cuidados que contribuem demais, né, na mediação das situações. E evitar o conflito, né, Ludmila? Porque a gente precisa, é importante que a gente saiba que nós temos essa visão sobre os direitos dos animais, já temos essa sensibilidade com relação a essa percepção, né, mais ampla dos direitos de todos os seres, para além dos direitos dos humanos, mas tem pessoas que ainda não chegaram, né, nesse momento, nessa percepção. Então, se a gente quer reforçar a cultura da paz e da boa convivência, a gente precisa também cuidar, né, para que não haja conflitos, né, tomando esses cuidados que você colocou. Eu queria chamar ainda atenção para duas questões, que são a questão da convenção condominial, que ela deve ser seguida por todos os condôminos, mas que ela não tem o condão de agir contra já o disposto pela Constituição Federal e por outras leis, né? Então, a convenção condominial ela tem que ter uma relação de hierarquia, né, com relação à Constituição Federal e às demais leis. Então, ela tem que respeitar o que já foi definido legalmente, né? E também dizer que a Lei RENCA, a Lei 1618 de 2016, ela tem um capítulo específico sobre animais comunitários, né? No seu artigo 18, ela traz um conceito específico sobre animais comunitários. Quem tiver interesse pode buscar a Lei 1618 de 2016 aqui de Lauro de Freitas. Assim como outras leis também, aí já a gente tem o Código de Bem-Estar da Paraíba, também traz
também no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem já várias leis que Camaçari, que já Camaçari, copiou a nossa. Exato. É isso. E né, que a gente disponibilizou para vários municípios. Então, né, foi importante porque acabou que disseminou. Alguém perguntou aí, Lud, eu vi alguém perguntar, isso cabe para casas vazias? Eu não entendi muito bem. Isso o quê? Eu não consigo ter acesso às perguntas. Se a pessoa puder reformular, seria interessante, né? Para poder, se puder reformular a pergunta para vocês responderem. Enquanto a pessoa está reformulando a pergunta, para a gente já estar, né, caminhando para o final do nosso encontro hoje, vocês viram aqui que vocês trouxeram, as pessoas que estão nos assistindo, que vocês trouxeram várias orientações no que se refere à questão do comportamento, a postura do protetor e tal. Teriam algumas outras orientações que vocês consideram importantes, se houver essa proibição de alimentar, de que forma excepcionar, de que forma ele pode, né, uma vez que ele for abordado de forma pelo síndico ou por outro morador, de que forma, que sugestões, que orientações vocês dão, né, no sentido mais humano mesmo, e até jurídico, se possível, para que essas pessoas possam agir? Salvaguardando esse comportamento que nós já dissemos aqui, né, que você complementou também, a Carol trouxe, que são fundamentais, não é? Porque há uma diferença grande entre a gente querer defender os direitos dos animais, inclusive de serem alimentados, né? E a gente querer partir para conflitos, né, com as pessoas. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então, a meu ver, nós precisamos sim continuar alimentando e cuidando dos animais comunitários e, paralelamente a isso, cuidando das relações com as pessoas também, sobretudo, né, com vizinhos, né, aqueles que moram no mesmo condomínio, enfim, nas proximidades. Se depois de tudo, de salvaguardar de ter todos esses cuidados, ainda assim houver continuar as dificuldades e mesmo com os diálogos, com tranquilidade, isso se perpetuar, caso esse protetor ele seja notificado, que ele busque contra-notificar, que ele busque responder à notificação tempestivamente, ou seja, no prazo rápido, de modo que ele possa explicar para essas pessoas, né, para esse síndico, para esses moradores, todas essas questões que estão ligadas ao direito do cidadão, ao direito do condômino, ao direito do trabalhador de fazer esse ato, que é um ato protegido, inclusive, constitucionalmente. Se, infelizmente, nada disso servir, naturalmente, as coisas precisam ser, né, encaminhadas para um ajuizamento, para uma situação mais boletim aprofundada. De ocorrência, né? Fazer um boletim de ocorrência. Eu ia falar isso. Antes de judicializar, antes da gente chegar, né, nessa questão, tentar de forma administrativa, da melhor forma possível, e tentar levar esse conhecimento aos condôminos. Porque, assim, o que a gente está trazendo aqui, eu nem considero mais uma novidade, né? Nós já temos o direito animal, ele já está consolidado, né, aqui no nosso país. Nós já temos aí algumas decisões judiciais falando sobre os animais comunitários. A gente já tem as leis aqui na Bahia mesmo, né? Lauro de Freitas começou, mas agora a gente já tem outros municípios que estão seguindo também. Então, eu acho que é provocar o síndico mesmo e a administradora de condomínio e dizer, olha, gente, a gente precisa trazer esse conhecimento aqui para dentro do condomínio, vamos levantar isso em reunião de condomínio, vamos fazer uma capacitação, vamos passar uma circular. Enfim, o primeiro ponto eu acho que é esse, né? Agora, obviamente, se for notificado, se vier multa, aí tem que tomar providências, porque não existe nenhuma ilegalidade, nem irregularidade no que está se fazendo. E uma sugestão também, buscar os seus pares, né? Tentar verificar no condomínio, agregar pessoas, movimentar pessoas que sejam favoráveis à questão dos animais comunitários, justamente para poder fortalecer o movimento, fortalecer essa articulação. Então, é muito importante para que a pessoa também não se sinta tão solitária, né? Porque a proteção animal, muitas vezes, ela né, acaba tendo esse caráter solitário. E no caso de envenenamento, que você trouxe a questão do boletim de ocorrência, no caso de envenenamento, né, que a gente sabe que acontece mesmo, infelizmente, incrivelmente acontece,
Aí a pessoa precisa realmente, a orientação é que se faça, dentro do possível, a necrópsia, né? O exame para identificar se foi realmente caso de envenenamento e, em sendo, fazer o boletim de ocorrência na delegacia, né? A delegacia ela precisa, ela é obrigada a receber essa denúncia, então o protetor, o morador, deve fazer o registro da ocorrência na delegacia e buscar que se verifique e se investigue essa situação. E o síndico, Eu agora... posicionar, né, um crime acontecendo dentro do condomínio, o síndico ele tem que se posicionar, o condomínio tem que se posicionar. E quando a gente está falando de chumbinho, a gente está falando de uma substância que é proibida a venda, a comercialização, o portar, né? Chumbinho é uma substância proibida em nosso país. Então a gente tem dois crimes acontecendo, né? Eu estou aqui agora, consegui acessar pelo outro celular as perguntas, aí acho que fica mais fácil aqui para a gente. Eveli já está respondendo aqui a Roberta, mas eu vou agilizar aqui. Um beijo, Beta. Andrei colocou aqui, parabéns a Renca, sempre se empenhando pela causa animal. Vocês são nota 1000. Obrigada, Andrei. Eveli está respondendo aqui, né, que todos nós estamos cobertos pela Constituição Federal, artigo 225. Aí a pergunta de Beta, a Roberta, que é uma protetora super atuante em Pitanga, em vários outros locais, ela alimenta, castra, no centro de Lauro e tal, e nas imediações, de um modo geral, onde ela visualiza, ela está atuando. E aí ela perguntou aqui, casas que não moram ninguém, se podemos alimentar nessas condições de manter organizado e limpo. Alimento algumas colônias em casas que estão para alugar ou abandonadas, totalmente vazias. É ilegal? Não. Aí vocês respondem, mas tem uma outra parte aqui dela, deixa eu só complementar aqui, porque é importante. Porque alguns donos proíbem quando ficam sabendo, colocam até câmeras para inibir os protetores de alimentar. Aí, se vocês puderem dar essa orientação. Então, cada caso é um caso, mas se a casa realmente tem animais ali que estão abandonados, que não estão tendo direito à alimentação, o crime é estarem lá sem alimentação. Esse é o crime. São casas vazias, assim, em Lauro, e aí eles entram para se abrigar. Tipo casas de eventos que alugam, depois eu dou mais detalhes do local. E aí as pessoas passam na rua, os transeuntes, veterinários, protetores, alimentam esses gatos, sobretudo gatos, que eles circulam todo o ambiente. E aí agora estão colocando câmeras para intimidar os protetores, né? De estarem fazendo essa alimentação nas imediações. As casas, por uma questão da função social da propriedade, é que não deveriam estar abandonadas, não é? Essas casas é que não deveriam estar abandonadas. Isso, exatamente. Sim. Agora, não é crime, não, alimentar esses animais. E que até já foi ameaçada por esses proprietários dessas casas. Casas de evento, casas, né, para alugar, e aí fica um espaço, tipo de garagem, espaços, aí os gatos entram, vão comer, e aí essa situação. O pessoal está colocando aqui, perfeito, muito proveitosa. Obrigada, Elviana. Beta botou aqui, Eveli está colocando. Hendrik botou aqui, um beijo, Hendrik. Ele colocou aqui que seria importante incluir nos regimentos e nas convenções esse respeito, né? Essa questão dos animais comunitários, né? O respeito. Eu estou baixando aqui para tentar ler aqui a mensagem dele, porque está lá em cima. Aqui, incluir nos regimentos, convenções, direitos e deveres dos tutores, reforçando a legislação e, sempre que possível, complementar com regras que garantam a boa convivência nos condomínios. Sim. Uma sugestão dele aqui, sim, muito importante. Aí, Eveli respondendo aqui ao pessoal, aí seria basicamente isso. Eu não sei se eu fiquei sem visualizar alguma resposta, mas aqui eu acredito, alguma pergunta, mas eu acredito que a gente conseguiu avançar aqui bastante nas respostas. Então, seria isso. A gente vai organizando aqui as nossas considerações finais, né? Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que se fizeram presentes nesse momento. Foi praticamente 1h12, 1h15, até a hora que a gente fechar, de live, de discussão, de muita entrega, né? De conteúdo bacana, uma discussão leve, um papo leve, e os conteúdos que vocês trouxeram, e a gente foi, né,
dialogando de forma leve, mas de forma positiva, proveitosa e trazendo, né, bastante conteúdo, esclarecendo as dúvidas dos protetores individuais, das pessoas de um modo geral. E aí a Renca agradece mais uma vez a vocês, a doutora Carolina Buceni, a doutora Graça Paixão, por todo o trabalho desenvolvido no âmbito do direito animal, e vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e a gente ir se despedindo da nossa primeira live, Renca de Lives. Eu queria finalizar só lembrando que tudo que é bom a gente pode copiar, né? E a gente tem exemplos de muitos condomínios que já chegaram num ponto comum com relação a isso. E a gente gatos que são do condomínio, transitando numa boa, os funcionários alimentam, todos respeitam, são animais vacinados, castrados e convivem. O condomínio castra, né? O condomínio ajuda a castrar, isso, paga a castração. E tá tudo certo. Eu conheci agora, há pouco tempo, um condomínio que fica em Barra do Jacuípe. E eu cheguei lá e fiquei em lago, inclusive, e aí lá vivem patos, peixes nesse lago, no rio, né? Que passa dentro do condomínio, e gatos. E você chega lá e os gatos estão felizes da vida, os condôminos, todo mundo convivendo numa boa. Tem um lugarzinho deles da ração, da água, tudo bonitinho. Os próprios funcionários que fazem, se queixando, eu não vi ninguém de cara feia, não vi nada errado acontecendo, né? O condomínio muito bonito, jardim, muita grama, enfim, tudo perfeito, gente. Tudo em harmonia, como tem que ser, né? Então é isso, a gente já tem hoje muitos exemplos de condomínios que dão certo com essa harmonia. Então vamos copiar, o que é bom a gente tem que copiar sim. E eu vou agradecer, é sempre muito bom, a gente sempre ganha muito com essas lives, com esses momentos. Estou às ordens, à disposição. Se quiser fazer uma próxima, estamos aí. Né? Vamos fazer. Parabéns à Renca. Vai ser um projeto massa, né? Uma Renca de lives. E eu vou estar colada em todas aqui assistindo. Valeu. Beijo, Carol. Beijo. Beijo. Eu quero deixar um recadinho para os protetores, né? Primeiro, agradecer por cuidar dos nossos meninos, né? E dizer que continuem cuidando, continuem alimentando, né? E a Renca tem esse programa de orientação, de atendimento, de orientação aos protetores e aos condôminos e aos síndicos de condomínios. Então, busque informações e continue exercendo o seu direito de alimentar e cuidar dos animais comunitários. Agradecer a Renca pelo convite, dizer que estou super feliz de a gente ter inaugurado, né, Carol? A Renca de Lives, né? Eu que não sou chegada à live, adorei estar aqui. Né? Muito leve, tranquilo, alegre, como nós sempre fomos, né? Apesar de todas as dificuldades dessa construção histórica aí, mas sempre fomos alegres e fazemos tudo com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, assim como foi esse bate-papo aqui nosso, né? Agradecer pelo convite, agradecer a amiga Carol também, aí pela parceria de sempre, viu? Estamos aqui, vamos continuar participando. Tá bom, gente. Um beijo grande, boa noite. Obrigada de coração. Um beijão. Agora eu vou salvar aqui a live. Um beijo.